Você já ouviu falar do famoso mofo de rodapé? E começa a subir aquela umidade nas paredes, pipocar tinta, começar a manchar, dar mau cheiro. Se você não trata esse problema, você uma hora ou outra vai ser expulso pelo fungo, né? E aí a gente vai lembrar então daquele seriado The Last of Us, que o fungo, né, eu já falei em um outro vídeo, domina a raça humana, subjuga a raça humana e destrói o planeta. E aí, parceiro de obra, você já ouviu falar do famoso mofo de rodapé? Mofo de rodapé é aquela patologia que acontece nos imóveis, que começa a subir aquela umidade nas paredes, pipocar tinta, começar a manchar, dar mau cheiro, né, que são a reação dos fungos, ali, os micro-organismos, que acaba tomando conta do seu imóvel. Se você não trata esse problema, você uma hora ou outra vai ser expulso pelo fungo, né? E aí a gente vai lembrar então daquele seriado The Last of Us, que o fungo, né, eu já falei em um outro vídeo, domina a raça humana, subjuga a raça humana e destrói o planeta, de maneira que controla o ser humano. Assim também, um problema, por exemplo, como o mofo de rodapé, ele consegue controlar a sua casa, a sua vida, porque ele começa a deteriorar o seu imóvel, ele também começa a danificar uma roupa, um móvel, né, de madeira, algo assim, e fica desagradável, de maneira que você tem que mudar ou alguém tem que mudar para conseguir fazer as correções. Nesse vídeo eu quero te falar cinco passos para você fazer a correção, né, esse problema e ter uma vida tranquila na sua casa, no seu imóvel, sem esse desagradável visitante que é o fungo, que é o mofo na sua casa. Eu vou fazer aqui um breve desenho para a gente simular então esse problema e a gente falar sobre as soluções. Se você não trata esse problema, você uma hora ou outra vai ser expulso pelo fungo, né? E aí a gente vai lembrar então daquele seriado The Last of Us, que o fungo, né, eu já falei em um outro vídeo, domina a raça humana, subjuga a raça humana e destrói o planeta. Então eu fiz aqui um desenho, né? Digamos que isso aqui é uma parede, nós estamos olhando ela então na forma de perfil. Aqui, se eu puxar aqui, você vai conseguir entender melhor. Digamos então que aqui é a parede, aqui é as alvenarias, os tijolos, e aqui é a viga baldrame. Então, o primeiro passo, o ideal, desde o início da construção civil, é vir fazendo a impermeabilização com a viga baldrame. Vou mudar aqui a cor da caneta, faz a impermeabilização com a viga baldrame. Esse é o primeiro passo, essa é a forma ideal, aqui embaixo tal, fez a impermeabilização, está tudo certo. Digamos que você então fez tudo isso e mudou para casa, passaram-se algum tempo e começou então a apresentar o problema. Aqui você já está rebocado, está tudo certo, e começou então a apresentar o problema do pipoco, né, da parede pipocada, a umidade foi batendo aqui, foi subindo aqui no seu reboco e começou a pipocar tinta. E agora, como é que se resolve isso de forma eficaz, eficiente, de forma adequada, correta? Primeira coisa então é remover o reboco. Você vai remover esse reboco e vai voltar na essência da sua parede, na origem. Pode remover dos dois lados. Quando você remove dos dois lados, quando você faz dos dois lados, você tem mais eficiência. Então você chega até no tijolo. Eu faço um processo que eu chamo de mordente. Então esse mordente é uma primeira camada que a gente passa direto no tijolo. E essa primeira camada é a seguinte, vou passar para cá, é uma parte de cimento e uma parte de areia. Então 1 para 1, cimento e areia. 1 para 1 cimento e areia, chapa na parede, passa a brocha como se fosse uma argamassa polimérica. Deixa secar. Qual que é o período da secagem? Vai depender muito de como está o clima, mas o período médio vai ser em torno de meio período do dia, por exemplo. Demora um pouco para secar. Nessa proporção de uma parte de cimento e uma parte de areia, você vai adicionar também uma parte de aditivo para chapisco e uma parte de água.
Então nesse mordente, como é que funcionaria essa proporção? Uma parte de cimento e uma parte de areia. Vamos falar então em traços conhecidos. Uma parte de cimento é a mesma coisa que a mesma fração de cimento vai ser a mesma fração de areia. Se o seu traço vai ser 50 kg de cimento, que é um pacote, então nós estamos falando de um pacote de cimento, e um pacote de cimento ele enche um carrinho de mão, então você vai encher um carrinho de mão com cimento e outro carrinho de mão com areia. Essa é uma parte de 1 para 1. Vai misturar esses compostos. Na hora que você for preparar o composto com a água, vamos imaginar então que você vai gastar 10 litros. Se você for gastar 10 litros para fazer esse traço, é um exemplo, 10 litros. Se eu estou dando um exemplo, se você gastar 10 litros de líquido, metade vai ser 5 litros, vai ser de aditivo para chapisco e os outros 5 litros de água. Você vai fazer 1 para 1 essa composição, vai virar uma solução, vai misturar no cimento e areia, vai virar uma nata, né? Uma espécie de calda, vai parecer muito com a argamassa polimérica. E aí você passa na parede, direto no tijolo, na alvenaria, para começar a primeira parte do processo. Eu chamo essa parte de mordente. Então vou apagar aqui. Primeira parte, mordente. Segunda parte, o que eu faço? A segunda etapa eu venho aqui e aplico sobre o mordente, depois dele seco, pelo menos um período do dia, em torno de 4 a 6 horas, se ele secou bem, molha de novo a parede e aplica a argamassa polimérica. Vai aplicar ela 2 demãos, aplica uma demão, deixa secar, aplica novamente com a brocha sobre a parte do mordente, direto ali onde já fez a primeira aplicação. Terceiro passo, aí começa uma brincadeira mais convencional, mas que é importantíssimo seguir o passo. Terceiro passo, chapisco. O que é esse chapisco aderente? Ele vai vir aqui, né? Você vai aplicar ele direto sobre a impermeabilização. Então, primeiro passo, mordente. Segundo, argamassa polimérica, 2 demãos. Terceiro passo, chapisco. Chapisco é o seguinte, você vai fazer uma solução de 1 para 2, cimento e areia. Aí vai mudar, em vez de ser 1 para 1, é 1 para 2. Uma parte de cimento, 2 partes de areia. Uma parte de cimento, 2 partes de areia. E a solução que você vai usar um aditivo para chapisco. Vai colocar uma parte de água, uma parte de produto e 2 partes de água, que é a solução. Ele vai ficar um pouquinho mais fraco que a primeira parte, mas ele vai ainda assim manter a sua eficiência de um produto que vai formar uma barreira física junto com o cimento e a areia, e ele vai fechar ainda mais a capilaridade, porque ele é um polímero acrílico, ele vai fazer com que os materiais sejam mais unidos ainda e mais resistentes à umidade. Então você vai entrar com chapisco de aderência, 1 para 2, cimento, areia, e 1 para 2, aditivo e água. Quarta etapa. Então o que é esse reboco impermeável? Você vai perceber que cada etapa é uma proporção de traço. 1 para 1, 1 para 2 e agora 1 para 3. Esse 1 para 3 é uma parte de areia, esse 1 para 3 é uma parte de cimento, 3 partes de areia. E o aditivo, qual o aditivo? Aqui você vai mudar para aditivo impermeabilizante. Esse aditivo impermeabilizante você vai adicionar 2 litros por cada saco de cimento, 50 kg, ou vai seguir essa proporção, se a sua embalagem, se o seu traço for menor, for meio saco de cimento, então vai ser 1 litro. Você vai seguir a proporção de 4% sobre o saco de cimento para fazer esse traço e fazer um reboco impermeável. Feito esse reboco impermeável, depois do chapisco seco, obviamente, curado, 24 horas depois desse reboco curado, vai molhar ele bem e vai entrar novamente para a aplicação final da quinta etapa. E aí já essa última demão aqui da argamassa polimérica você vai aplicar em torno de 2 a 3 demãos, é o que o material ainda tiver, enquanto o material tiver que você vai fazer cálculo antes. 2 a 3 demãos desse material sobre essa parede, sobre esse reboco pronto. E você está então está concluída a sua impermeabilização em 5 etapas, com qualidade, com altíssima resistência. Ok? Espero que tenha gostado desse vídeo. Compartilhe, curta o nosso canal
se inscreva no nosso canal. Eu espero que você no próximo vídeo. Até mais.